Masha e o Urso é só um desenho infantil, ou não? Por trás das cores vibrantes e das cenas engraçadas, existe uma história que poucos conhecem. Um conto antigo, relatos trágicos e teorias que deixam essa animação muito mais sombria do que parece. Neste vídeo, você vai descobrir a origem real do conto russo que inspirou a série, o possível evento histórico por trás da lenda, a teoria perturbadora que diz que Masha está morta e como tudo isso foi transformado em um dos desenhos mais vistos do planeta. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para Masha e o urso da mesma forma. Então já se inscreve, deixa o like e vem comigo descobrir a história que ninguém te contou. Você sabia que Masha e o Urso nasceu de uma história muito mais sombria do que o desenho mostra? Essa história surgiu como um conto tradicional russo, passado de geração em geração no interior da Rússia. Nele, uma menina chamada Masha vai para a floresta com amigos, mas acaba se perdendo completamente do grupo. Sozinha, ela entra na casa de um urso selvagem que tinha saído para caçar. Quando o urso volta, algo estranho acontece. Ele decide não devorá-la, em troca de serviços dentro da casa. Masha aceita, e assim consegue sobreviver. No final, ela engana o urso e foge, chegando perto de uma vila próxima. Achou pesado? Então se prepara, porque no próximo tópico, a origem dessa história fica ainda mais sombria. E se eu te dissesse que a origem de Masha e o urso pode ser real? Segundo registros orais da Rússia, por volta de 1820, uma menina foi a um circo, onde ursos adestrados eram a principal atração. Durante a apresentação, ela foi até os fundos do circo. Por curiosidade, pegou a chave e abriu a jaula dos ursos. O que aconteceu depois foi trágico. Os animais, em pânico, atacaram a menina, resultando em sua morte. Depois do ocorrido, os ursos também foram abatidos. A história chocou tanto a população que acabou se transformando em um conto folclórico, passado de geração em geração. E agora vem a parte mais perturbadora. No próximo vídeo, você vai entender por que muitos acreditam que Masha nunca saiu viva dessa história. E se Masha já estivesse morta desde o início do desenho? Essa é uma das teorias de fãs mais assustadoras sobre Masha e o urso. Segundo essa teoria, Masha nunca envelhece. Ela vive completamente isolada na floresta, sem nenhum outro humano por perto. O tempo parece não passar para ela. E o urso? Para muitos fãs, ele não é apenas um animal. Ele representaria um companheiro espiritual, uma figura protetora e paternal. Nessa interpretação, Masha simboliza a curiosidade e a inocência da infância, enquanto o urso seria o guardião desse espírito. Bizarro, né? Mas no próximo vídeo, você vai entender por que essa teoria faz tanto sentido quando ligamos tudo ao conto original. Mas então, como uma história tão sombria virou um desenho infantil? Durante séculos, a história de Masha existia como um conto de alerta, cheio de medo, perigo e lições duras sobre a floresta e a curiosidade humana. Mas tudo mudou quando o estúdio russo Animacord decidiu recontar essa lenda. Eles pegaram o medo, transformaram em humor. O perigo virou aprendizado. E o urso, antes uma ameaça, se tornou um amigo protetor e carismático. Assim, a história evoluiu, de um conto sombrio de alerta para uma animação leve, divertida e educativa. E o resultado foi gigantesco. Masha e o urso se tornou um fenômeno global, acumulando bilhões de visualizações no YouTube, sendo assistido em dezenas de países e conquistando crianças e adultos no mundo inteiro. No fim, o que antes assustava, passou a ensinar. E agora que você sabe de tudo isso, você nunca mais vai olhar para esse desenho da mesma forma. No fim das contas, Masha e o urso é mais do que um desenho infantil. É o exemplo perfeito de como histórias antigas, criadas para alertar e assustar, podem ser transformadas em algo leve, educativo e divertido. O medo virou aprendizado, a ameaça virou proteção, e a lenda sombria deu lugar a uma amizade inesquecível. Mas agora que você conhece a origem, os registros históricos e as teorias por trás dessa história, fica a pergunta: você ainda vê esse desenho da mesma forma? Comenta aqui embaixo qual teoria mais te surpreendeu. Compartilhe esse vídeo com alguém que cresceu assistindo Masha e o Urso e se inscreve no canal, porque aqui a gente revela as histórias escondidas por trás das animações.